nosso irmão Perival, em nome de Jesus. Vamos orar. Deus, toma teu filho nas tuas mãos. Usa ele grandemente com a tua palavra, dando-lhe capacidade e inteligência para a glória do nome do Senhor. Quantos diz amém? Glória seja dada ao nome de Jesus. Eu cumprimento os irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Não vou tomar a palavra de Fábio quando ele disse: quantos estão felizes em estar aqui nessa noite? Diga amém. Glória seja dada ao nome de Jesus. Olha para o irmão que está do seu lado aí, na sua direita e na sua esquerda. Diz para ele: eu estou alegre em ver você aqui nessa noite. Diga para ele, eu estou feliz em ver você aqui nessa noite. Meus amados, louvado seja o nome de Jesus. Querido, eu me sinto muito honrado, feliz, alegre por estar aqui nessa noite ministrando a palavra do nosso Deus. Amém? Desde já quero agradecer ao pastor Giovanni por essa rica oportunidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Querido, o pastor falou no domingo passado que ele ia estar ministrando nessa noite. E essa semana, amado Deus, ele já veio testificando aquilo que ele colocou no meu coração. O Senhor, querido, nessa noite, ele veio por essa semana toda falando a respeito da mensagem que eu pregaria nessa noite. E como se o Senhor estivesse dizendo a mim assim: Perivaldo, eu estou batendo um martelo aquilo que você vai falar nessa noite. Eu tenho para mais de 3 meses que eu vi nosso irmão Fábio ali na barbearia do Irmãozólio. Mais de 3 meses. E a oportunidade que o irmão Fábio teve aqui é aquilo, irmão, que eu vou ministrar essa noite. É acerca da escolha que Jesus fez acerca dos 12 discípulos. E eu me alegrava e falava ali com o Jordão, digo: poxa, Jordão, olha para aí. Estava marcado aqui, eu dizendo para aqui, Jordão, a mesma mensagem que o Senhor colocava no meu coração. O Senhor sabe que eu sou nessa noite. É por isso, querido, que eu glorifico e exalto ao nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Mas em perca de tempo, querido, eu quero que você abra as vossas Bíblias no livro do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o nosso irmão e amado médico Lucas, capítulo 6, o verso 12. Eu acredito que Deus vai falar aos nossos corações nessa noite. Quanto acredita que Deus vai falar com você? Diga amém. Querido, você não veio esperar nada de mim, amém? Mas com certeza aquele que está disposto a usar o coração aberto, esse vai falar conosco nessa noite. Lucas capítulo 6, o verso 12. Aquele que é poder de pé, rapidinho, irmão. Fica de pé em nome de Jesus Cristo, aquele que pode. É rapidinho, não vai demorar mais de 2 minutos você de pé. Aqueles que podem, aqueles que não podem, fica sentado. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou assim os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolo. Simão, o qual também chamou a Pedro e André, seu irmão, Tiago, João, Felipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão chamado Zelote, Judas, irmão de Tiago, e Judas Iscariote, o qual foi o traidor. Aqueles que estão de pé, fica sentado dando glória a Deus. Querido, Deus me deu um tema acerca dessa mensagem. Eu sempre tenho o costume de dizer, querido, eu brinco com alguns, mas eu falo a verdade. Eu não sou pregador. Eu sou simplesmente aquele que aproveita a oportunidade que assim Deus me dá para ministrar a palavra dele. Querido, Deus me deu um tema acerca dessa mensagem. O Senhor tratava o meu coração e dizia: a escolha de Deus não é a escolha do
porque é um costume você vir aos domingos à noite para a igreja. Você veio nessa noite, foi porque Deus te escolheu. Olha para o irmão que está do seu lado e diga: você está aqui nessa noite porque foi Deus que escolheu. Querido, mas o texto começa com nos revelando algo que Cristo fez, querido. E eu conversando ali com o nosso irmão Vinícius, eu vi que realmente Deus ele colocar essa palavra no meu coração. Querido, observe que o texto começa a dizer: e aconteceu que naquele dia subiu Jesus ao monte a orar e passou a noite em oração. Querido, Cristo sabia que ele ia ter que tomar uma decisão bastante importante na vida daquela nação. Cristo ele sabia, querido, que a escolha que ele ia ter que fazer, ele não poderia errar, João. A escolha que Cristo poderia fazer, querido, ele não poderia jogar palitinho, nem bater para o ímpar, para escolher aqueles 12 homens que estão ao seu lado. Era uma escolha séria, era uma decisão que ele tinha que tomar. Querido, eu já quero abrir um parênteses aqui nessa noite e dizer, queridos, a decisão que você vai tomar, não sei se hoje, não sei se amanhã, talvez não sei daqui a 2 meses, ou 1 mês ou 1 ano, procura orar e pedir uma resposta a Deus, para que a decisão, querido, amados queridos, que vocês venham tomar, você não venha se decepcionar amanhã depois você não diga: ah, mas foi Deus que me deu, mas ele tomou de volta. Não, queridos, a decisão foi sua, a escolha foi sua, não foi de Deus. Porque quando eu e você, querido, nós passamos a pedir a resposta de Deus para tudo aquilo, por mais mínimo que seja, a coisa mais séria, nós devemos orar. Mas eu querido, fiquei perguntando ao Senhor, foi algo agora que veio ao meu coração. Eu disse: Senhor, o Senhor sendo Cristo, o Senhor aqui na terra sendo 100% homem e 100% Deus, o Senhor precisou orar para fazer uma escolha. Veio algo no meu coração que eu não sei se você concorda. Veio algo que no meu coração, eu senti o Senhor bradar no meu coração e dizer: como homem, Perivaldo, eu poderia me enganar. Como homem, aqueles 2 apóstolos, aqueles 12 discípulos, se você, querido, for fazer um estudo da biografia daqueles homens, você não vai ver nenhum santinho. Você vai ver, querido, sendo um homem viril. Você vai ver, querido, Pedro mesmo andando com Jesus, pegando a sua espada e qualquer coisa quer matar. Você vai ver que Jesus agora escolhe quem? Judas, o traidor. Você vai ver que agora Cristo também escolhe o incrédulo, Tomé. Observe, querido, que aqueles homens não tinham o seu passado, ou talvez o seu presente, como talvez eu e você talvez imagina. Eu vi a Cristo ali dizendo ao meu coração: Perivaldo, é fácil você apostar em quem já é. Louvado seja Deus. É fácil você apostar em quem já é. É fácil, querido, você apostar nos grandes pregadores. Difícil, querido, é você apostar naquele que nem sequer tem uma oportunidade. Difícil é você apostar naquele, querido, que nem sequer aqui na frente tem uma oportunidade de dar glória a Deus. Querido, houve algumas escolhas na Bíblia que talvez fosse eu e você no lugar de Deus, jamais nós escolheríamos. Jamais. Talvez, querido, se fosse eu e você no lugar de Deus, na batalha de Davi e Golias, era fácil nós escolher quem? Golias. Talvez, querido, se naquela época houvesse bolsas de aposta, eu acredito que Davi, querido, não teve ninguém que apostasse nele. É verdade. Mas algo perguntou no meu coração. Quando aparece aquele menino ruivo para lutar contra Golias, parecendo até que houve dos próprios israelitas, dizendo: eu dou 3 espadas minhas contra uma faca sua. Aqui Davi não passa do primeiro round. Eu dou 3 lanças minhas contra uma espada sua, que Davi não vai nem 5 minutos. Querido, você
você sabia que os grandes profetas como Samuel, nem Samuel apostou em Davi? E eu vou lhe dizer o porquê o Samuel, ele não apostou em Davi. Eu estava conversando até com a nossa irmã Edinalva nessa tarde. Querido, todos nós já conhecemos a história quando Samuel, ele vai ungir um dos filhos de Jessé, que o Senhor manda Samuel ungir. Observe que quando Samuel olha para a aparência de Abinadab, ele diz: opa, esse é o rei de Israel. Só que o Senhor olha para Samuel e diz: Samuel, o homem atenta para me dar diante aos seus olhos, mas eu sou o que está no seu coração. Depois passa ele abre, passa Samar. E todos nós já conhecemos a história que quando desacabou os seus filhos, querido, é nítido. Eu até brinquei com a nossa irmã de Nova de tarde. Observe, querido, que se chegasse alguém aqui agora, olhasse para Eduardo e viesse fazer uma comparação comigo, primeiro aparece Eduardo, alto, forte, bonito. Alguém olha e diz assim: não é Eduardo que eu escolhi. É nítido, querido, nós parar e analisar. Se alguém disse que Eduardo não é o escolhido, é porque tem alguém mais alto do que Eduardo e mais forte do que Eduardo. E vou lhe dizer o porquê. Quando eu cheguei aqui, querido, comecei a pegar a Bíblia dos meninos aqui do púlpito e procurei observar a tradução. Talvez eu esteja maluco, a minha Bíblia pode estar errada, mas quando eu vi a tradução deles, eu vi que era mesmo a minha tradução. Então eu disse: eu posso falar com precisão. E Deus colocou, querido, no meu coração. Observe que Samuel diz assim: nós nos sentaremos à mesa até que chegue o rei de Israel, até que chegue Davi. Só que Samuel, Ítalo trouxe isso aqui, Samuel senta. Acredito eu, Samuel, que Davi está esperando, Samuel está esperando alguém mais alto do que Abinadab, do que Eliú, do que Nadab. Observe que Samuel está sentado. Quando vem trazendo Davi, que Davi passa pelas portas, acredito eu, a Bíblia não diz. Quando vem Davi, aquele menino ruivo, talvez até bonito, entrando pelas portas, está Samuel pensando consigo mesmo: eu estou maluco, não é isso? Deus errou na escolha, meu filho. Está Samuel dizendo: não, peraí, eu esperava alguém melhor do que Abinadab. Eu esperava alguém melhor do que Eliabe, Samar. Observe que o texto, querido, é bem claro. O Senhor disse: levanta e unge, porque este é. Ou seja, enquanto Samuel talvez estava desfazendo da aparência de Davi, porque talvez esperava alguém mais forte, mais alto, ele atentou para a aparência de Davi. Começou a bradar no seu coração: não é esse aí que Deus escolheu, não. Eu estou maluco, era esse, não tem alguma coisa errada. E vem Davi, querido, todo xuxo, todo pequenininho, e ele diz: levanta e unge, porque este é o mesmo que eu tenho mandado. Querido, algumas pessoas na nossa época é assim também. Olha para você, não dá nada a você. Talvez você não tenha estatura, talvez você não tenha boniteza como eu, e eu também. Alguém olha assim: não, Deus escolheu esse aí, essa daí, aonde? Olha para o irmão que está do seu lado direito, querido, Deus me escolheu. Fala para ele: Deus me escolheu. Querido, Deus botou algo no meu coração. Todos nós, querido, conhecemos a história do povo que foi para a Babilônia, foi preso em cativeiro. Babilônia, querido, massacraram o povo de Israel por 70 anos. Só que Deus escolhe um homem cujo não era nem do mesmo israelita. Escolhe agora quem? Ciro. Todo mundo já conhece a história. Só que algo, querido, me chama a atenção. Quando o povo, querido, está preso de Ciro, ele se levanta e bate na Nabucodonosor como se fosse de um dia, a noite para o dia, e está Ciro agora ali governando. Alguns historiadores afirmam que quando está o povo ali trabalhando, querido, acha-se um pergaminho ou um manuscrito
que diz ali, querido, que dava a carta de alforria, ou talvez para o povo soltar, para Ciro soltar o povo de Israel. E alguns falam, querido, se você pegar no livro de Isaías, a profecia que Isaías dá, há cerca de mais de 150 a 200 anos antes daquela história acontecer. Você sabe o que é que eu entendo, querido? Ciro não era ainda nem nascido, mas Deus já tinha escolhido a Ciro para abater o rei da Babilônia. Olha para o irmão que está do seu lado aí e diz: meu filho, você não nasceu para ser. Fala para ele, fala para ela: você não nasceu para ser. Diga: você já nasceu sendo. Você não nasceu para ser escolhido. Você já nasceu escolhido. Mateus capítulo 1, verso 6. Mateus 1, 6. E Jessé gerou o rei. Ô meu filho, Davi não nasceu para ser rei, ele já nasceu sendo. Você não nasceu para ser, você já nasceu sendo. Observe, querido, que no meio dos 12 discípulos, eu fui estudar um pouco da história de Mateus. Você sabia que no meio dos 12 discípulos, Mateus ele era o mais desprezado entre os 12? Você sabia disso? Era discípulo. Eram os 12, estavam todos os 12 ali, seguindo a Jesus. Mas você sabia que Mateus era o mais desprezado no meio dos 12 discípulos? Explico por quê. Mateus ele era publicano, ele era ladrão, ele era roubador. E naquela época, se tinha um povo amado que os fariseus odiavam, eram os republicanos, porque roubavam e levavam para o Império Romano. Como Jesus, querido, a escolha de Jesus não é a nossa escolha. Se você pegar no livro de João, no capítulo 1, no versículo 42 em diante, você vai ver os primeiros apóstolos ou discípulos de Jesus. Foi quem? Se não me falha a memória: Tiago, Pedro, João e, se eu não me engano, Felipe. Um dos primeiros apóstolos, discípulos. Quando Jesus vai com esses 4 discípulos, Fernando, e Jesus agora, querido, faz só uma maneira para converter a Deus. Vai agora, Jesus, eu vou pagar os meus impostos só para escolher a Deus. Só, querido, que quando Jesus chega até Mateus e Mateus, larga tudo e me segue, a Bíblia não diz, é algo meu. Como diz alguns grandes pregadores, eu estou conjecturando aqui. Parecendo até que eu estou vendo João, Pedro e Tiago reprovando a escolha de Jesus. Porque ele era o quê? Republicano. E quantas são as pessoas que dizem assim para você: Deus escolheu Fernando? Ei, meu filho, você que entrou aqui nessa noite, eu não estou interessado em saber qual é a sua vida que você leva aí fora. Se tu é ladrão, se tu é traficante, se tu é pederasta, se tu é prostituta, não me interessa. Me interessa que Deus te escolheu para você estar aqui nessa noite. Foi Ele que te escolheu. Só que tem algo interessante. Quando você olha para Mateus, diz: Mateus, me segue. Que os discípulos começam a balançar a cabeça com um ato de repúdio da escolha de Jesus. Logo quando ali, para onde é que Mateus vai? Mateus vai chorar? Mateus vai se questionar porque aquele discípulo achou que ele não era digno de seguir a Jesus Cristo? Mateus faz festa. E você vai dizer que Mateus dá um banquete na sua casa. Ele se alegrou porque Jesus escolheu ele. Ô meu filho, quando tu vir para a igreja, não fica com essa cara abatida não, porque foi Deus que te escolheu. Foi Ele, filho, que te escolheu. Mas o problema está difícil, parecendo que eu vou parar. Foi Deus que te escolheu. Querido, por essa semana eu vivi isso. Eu estava tão abatido, eu falava até para minha esposa em casa: querido, mas quando eu vi o Senhor me dessa mensagem, foi Deus que me escolheu. Eu tenho que fazer o quê? É festa. E quando observe que pela vida de Mateus, Jesus converte agora no cargo de republicano. E a Bíblia diz: e dando Mateus festa na sua casa, veio muitos republicanos. Vai agora a reprovação dos escribas e fariseus: como é que teu mestre come com pecadores? Aí Jesus dá a resposta para ele dizer: eu não vim buscar os sãos, não. Eu escolhi foi os doentes para transformar, para curar. É por isso que esse irmão está do seu lado do tempo, achando que Deus não te escolheu. Você veio até o antigo, você veio doente, você veio ferido. Mas Deus disse: eu estou escolhendo para curar. Eu estou escolhendo para transformar.
os seus discípulos e escolheu 12 deles. Querido, todos nós entendemos e compreendemos que Cristo só não teve 12 discípulos, ele teve mais discípulos. Ele só não teve 12 discípulos, ele teve mais. Você pega a sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 10 em diante, que tu vai ver a Bíblia dizer assim: e Jesus repartiu 70 discípulos e enviou em dois. Você pega lá agora, querido, no livro de João, se não me falha a memória, João capítulo 6, versículo 60, que quando Jesus começa a dar um discurso, que os seus discípulos acharam que foi duro, todo mundo caiu, foi fora. Jesus olha para os 12 a qual ele escolheu. Eu já quero dizer aqui nessa noite, querido, ser chamado é uma coisa, agora ser escolhido, porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Olha para o teu mundo nacional, só você é chamado, queira ser escolhido. E Deus não vai me deixar, não? Pedro ousado. Eu sempre digo nas minhas pregações, querido, com todo respeito a Moisés e a outros discípulos, eu chegar lá no céu, eu quero abraçar Pedro e dar um beijo nele. Dizer: Pedro, as perguntas que tu fez a Jesus, que os outros discípulos não teve coragem, Pedro, até eu queria perguntar. Pedro, olha assim, eu deixei para tudo, deixei mulher em casa, o que é que eu vou ter recompensa? Tu vai ter, Pedro, 5 vezes aqui na terra, e ainda vai ter a salvação. E vocês, os 12 aí que eu escolhi, tu vai me deixar, não? Querido, Deus não erra, Jesus não erra nas suas escolhas. Eu posso até errar, o pastor pode até errar, mas Deus ele não erra. Vai agora um dos escolhidos, diz: para onde iremos nós? Se só tudo é a palavra de vida de Deus. E algo interessante, querido, que diz assim, ó: e quando já era dia, chamou assim os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolo. Então, espera aí, parece então que eu estou meio... Mas já não era discípulo? Todos nós não entendemos que discípulo talvez é a mesma coisa que apóstolo. Mas porque se chamou seu discípulo e deu o nome de... Eu fui pesquisar. A gente aprendeu um pouquinho, eu fui pesquisar. A palavra discípulo vem daquele que aprende aos pés do mestre. Então eu entendo que todos podem ser discípulos. Agora são poucos que são apóstolos. Discípulo, você pode ser discípulo daquele seu colega que você chega no trabalho e ele ensina como trabalhar. Você pode ser discípulo daquele cozinheiro que você chega lá e ele vai ensinar o ofício de cozinhar. Você pode ser discípulo de qualquer pessoa, basta ele ser mestre ou professor, que você é discípulo dele. Agora, você ser apóstolo já é um grau mais acima. Meu Deus. E todo foi naquela época, não foram todos que ele escolheu para ser apóstolo. Escolheu até para ser discípulo, mas para apóstolo foram poucos. Só foram 12. Aí você vai ver lá na frente Paulo dizer: opa, eu sou um apóstolo abortivo. Apóstolo, querido, vem de... é também discípulo, só que tem um grau maior. Mas ele recebe uma preparação extra. Ou seja, Cristo estava dizendo: eu tenho muitos discípulos, mas vocês 12 vão ter algo melhor. Vocês 12 vão ter algo a mais. Vocês 12 vão ter algo comigo particular, porque aonde eu for, eu vou ensinar o ofício de fazer milagre. Discípulo é uma coisa e apóstolo já é outra. Ô meu filho, não queira só ser discípulo, não seja discípulo e apóstolo. Vamos ter o ofício junto com o Senhor Jesus Cristo e aprender com Ele. Certa vez Cristo disse: olha, você não pode ser mais do que eu, mas pode ser igual a mim. Porque eu vou para o Pai e vou lhe ceder autoridade para você fazer os milagres que eu fiz. Papai, querido, a hora já foi misericórdia.
misericórdia. E eu quero encerrar nessa noite algo interessante. E eu escolhi aqui duas pessoas. Uma eu sei o nome e a outra eu não sei. Observe, ó. Simão, o povo também chamou o nome de Pedro. E André, seu irmão. Tiago, João, Felipe e Bartolomeu. Querido, eu aprendo aqui que quando Jesus faz as suas escolhas, Jesus não chama ninguém por apelido. Jesus não diz assim: vem cá, Jordão. Chama de Sival. Jesus não chama ninguém por apelido. Ninguém diz assim: é tu, vem cá. Ô Nando, vem cá, Nando. Jesus diz: vem cá, Fernando, eu te escolho pelo nome. Para que não tenha querido erro na hora da escolha. O Hélio, meu filho, quem te escolheu foi eu. Vinícius, meu filho, quem te escolheu foi eu. Vanessa, eu que te escolhi. Samuel, eu que te escolhi. Ei, foi eu que te escolhi. Ele chama pelo nome. Mas talvez Eduardo pode dizer: não, Perivaldo, você está um pouco equivocado. Aí eu perguntei a ele: como? É tu? É como se fosse o meu nome, é Eduardo. Ele só está abreviando o meu nome. Quando eu pego, meu filho, a sua certidão está lá, não está Eduardo. Quando tu aceitou Jesus Cristo, que o Senhor escreveu o seu nome lá no livro da vida, ele botou Edu ou escreveu Eduardo? Ele escreveu o seu nome, meu filho. Ele não te conhece pelo apelido, eu te chamo pelo teu nome, porque tu és eu. Aí Fábio acabou de dizer distante aqui, meu filho. Deus, querido, Ele é fiel nas nossas vidas. Deus, Ele é grande, irmãos. Não vamos estar com a nossa cabeça triste porque alguém nos humilha. Talvez alguém olhe para a sua... Talvez olhe para você assim e diz assim: não, ele não pode estar ali em cima porque ele não tem um curso teológico. Talvez porque ele não tem, querido, as palavras boas colocadas. Talvez porque ele não canta bem. Fulana de tal dá uma oportunidade, alguém olha para a outra do lado e faz assim, ó. Quem ele vai pregar? Algum Perivaldo? Meu Deus! Quando eu era criança, e quem tem praticamente a minha idade aí, 50 anos para baixo, quando nós éramos criança, que a gente fazia uma cara feia, o que é que a gente dizia? Cuidado com o vento, não, senão tu vai ficar assim. Ou tu muda essa cara, querido, de humilhar teu irmão, senão o vento do Espírito vai começar a levantar quem não tem. Ou tu direita com a cara, tu para, querido, tu fazer cara feia quando teu irmão estiver aqui na frente. Ou então tu vai ficar assim com tua cara feia pelo resto da vida. Porque essa hora é ficar, quem você não vai não. Aí você vai ficar o tempo todo assim na casa do Senhor. Você sabe que esse vento é o vento do Espírito. Deus só vai levantar, querido, aquele que você não dá valor a ele. Aí você manda de outro para agora de fazer cara feia quando o teu irmão estiver aqui na frente, porque talvez você não prova bem. Eu entendo que é, eu quero até passar por Levita nessa noite. Para de fazer cara feia, Levita, quando alguém estiver aqui na frente. Eu entendo isso, eu sei o que é, entendeu? Arranha um pouco da bateria e quando vê alguém que não está aqui, que está fora do ritmo, que a gente está lá tentando botar coisa no ritmo, a gente vai logo. Porque Deus vai levantar que você não dá valor, querido. Deus vai pegar agora uma geração, querido, que está lá no anonimato. Porque quem já está se julgando tal. Quem já está se julgando tal. É por isso que nós estamos vindo aí, querido. Não está vindo porque já está se achando tal. E por se achar um tal, Deus está levantando ele, levantando você. Até que tu não diga nada. Talvez não tenha uma projeto por amor do teu pai.
pega lá 1 Samuel 17, entre o 18, e a Bíblia é clara em dizer: e Davi derrotou um campeão. Em outras palavras, vai dizer homem valoroso. Davi derrota um campeão. Ei, meu filho, tu apostar em quem está lá no último da fila é difícil. Se apostar quem está lá no último banco é difícil. Você só vai apostar quem está lá na frente. Você só vai apostar naquele que já fala alguma coisa. Você já vai apostar naquele que faz alguma coisa. Mas tu apostar em quem está lá no final da fila é difícil. Observe, querido, que Golias, ele já era campeão. Ele já era experimentado em batalha. Davi cheirava a ovelha. Davi, acredito eu que Davi, querido, quando Saul pega a armadura dele, dá Davi, que pega a espada para dar Davi, não tem jeito de segurar a espada. Mais uma vez eu vou falar, querido, o próprio da linhagem ali de Davi não apostava nele. Querido, eu quero falar algo profético nessa noite. Aposta no seu irmão. Porque eu acredito, querido, chegará tempo, meu filho, e você vai querer ver esse irmão do seu lado para dar um abraço nele e não vai poder. Aí tu vai olhar para mim e vai dizer: irmão Perivaldo agora está metido. Antes não, meu filho, porque você não me honrou agora. Honra teu irmão que está do seu lado aí agora, querido. Presta homenagem àqueles que vêm, mas honra quem está aí do seu lado agora. Porque eu vou falar isso aqui para acabar, o meu tempo já passou. Hoje, querido, tu pode ver o irmão Jordão pregando aí de graça. Talvez você pode ver o irmão Eduardo aqui pregando de graça, tu não paga nada. Mas às vezes a gente não dá valor, Fernando. Aí Deus lhe exalta tanto lá na frente, que aí tu vai ter que pagar com ingresso para ver o Fernando pregar. Tu vai ter que pagar, querido, tu vai ter que pagar a entrada para ver teu irmão pregar, que hoje tu prega de graça e não honra. Então, por honrar aquele que está do seu lado, olha para ele e diz: querido, quem me escolheu foi Deus. Ainda que você me reprove, mas quem me escolheu foi Deus. Fala para ele: quem me escolheu foi Deus. É para ficar na sua mente: quem me escolheu foi Deus. Claro, querido, eu também compreendo, como sou criança, e dizer que nós não vamos a cada dia se aperfeiçoar. Claro. Você está entendendo, João? Claro que nós vamos se aperfeiçoar. Se eu posso tomar um estudo teológico e tenho condições, eu vou tomar. Se eu posso tomar uma aula de canto para me aprimorar, claro que eu vou tomar. Mas antes de fazer de Jordão, porque talvez ele... Querido, para nós encerrarmos aqui, eu já contei essa história para alguns irmãos e vou contar agora para a igreja. E a partir de hoje você não vai desfazer mais do seu irmão. Em nome de Jesus. Eu vi uma história, querido, que diz que teve um evento e foi convidado um pregador de alta categoria. E tinha lá, querido, um pregador do interior. Só que o pregador de primeira categoria não pôde vir. E aí sobrou para quem? Não dá o campeão, manda ficar no último lugar mesmo. Só que às vezes ele acha assim: fulano de tal não veio não, vem cá, velho, fala, você pregar, vai. Só que não sabendo que nesse dia, querido, Deus vai nos honrar. E veio esse pregador do interior, ele foi mais melhor, o pregador não veio, e quem vai pregar é você, tá bom. Só que antes disso, os jovens que gostam de jogar bola, eu gosto também, mas nunca mais joguei, estavam programando um baba, um futebol. E muitas das vezes, querido, como ali o pastor me deu até 8h30, já passei quase 10 minutos, mas já vou entregar, vou contar aqui para encerrar. O povo já estava doido para ir para casa, para jogar o futebol. E levanta, querido, agora aquele pregador do interior. E ele começa a pregar. E de repente ele começa a dizer assim, ó: e Jesus falou por parábola. Só que Jesus não falou por parábola. Jesus falou por parábola. Só que 5 a 6 vezes ele repetia: e Jesus falou por parábola. Talvez alguém estudado, formado
Você é pregador, rapaz? É assim mesmo. Não sabe nem dizer que Jesus falou por parábola? Ô meu filho, para de desprezar seu irmão, talvez porque ele não fala bem. Fica com a tua língua na boca, porque Jesus está falando e você não está compreendendo nada. É isso mesmo, Deus. Aleluia. E aí quando acaba, querido, ali a pregação, aquele pregador diz: você que está com erro com Deus, vem cá na frente. Pense agora, todos os jovens homens aqui agora na frente. O pastor coloca a mão na cabeça e diz: o que é que está acontecendo com os meus jovens? Só que aí levanta agora o líder dos jovens. Mas não foi você não, irmãos. Levanta agora o líder dos jovens. E o pastor pergunta: o que é isso aí, meu amigo? O que é que está acontecendo? Ele disse: não, pastor, porque nós estávamos programando aqui para a gente jogar bola, e Jesus usou o pregador aí. Nós estávamos tão ansiosos para jogar bola que passou 10 minutos a pregação e nós estávamos doidos aqui querendo que o culto acabasse. E Jesus usou o homem aí para dizer, e Jesus falou por parábola. Aí talvez alguém disse: é mistério, irmão. Talvez o professor de português estava ali lá, repudiando ele, porque Jesus não falou parábola, falou por parábola. Ah, irmão, mas você está dando a entender que nós vamos falar errado, e achar que está bem? Eu estou falando isso aqui, irmão. Quem está na direção compreende o que Deus quer falar aqui nessa noite. Agora, quem é carnal, quem é carnutano, está me reprovando. Porque Paulo disse: quem é espiritual decide bem as coisas espirituais. Mas não entende quem é carnudo. E eu creio que o Senhor está falando aqui nessa noite comigo e com nós. Querido, eu quero agradecer nessa noite por essa oportunidade. Eu quero agradecer, querido, porque eu sempre digo: Senhor, me usa como Tu quer. Eu sempre digo: Senhor, eu não sou aqui, como disse Jordão agora, ou foi agora de noite, ou foi de noite que Jordão falou. Eu não sou animador de plateia. Eu sou aquele que eu falo que Deus me transmite. E eu quero, querido, estar agradecendo nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Para nós encerrar, ora para o irmão que está do seu lado, diga: você não nasceu para ser. Diga: você nasceu já sendo. Aplauda ao Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Você é, meu irmão. Você já é. Patrícia, deixa Deus te usar, meu irmão. Deus vai te pegar, meu irmão. Engolindo o que Deus manda. Eu vou te pegar. Glórias a Deus. O pastor, irmão, foi levar a filha de Adriana no hospital.